Olá, querido amigo, querida amiga, que Deus em Cristo te abençoe em mais esse dia. Estou muito feliz, mais esse dia estar aqui falando para vocês a respeito desse tema, dessa centralidade tão grande que é Jesus Cristo, que é a nossa busca em sermos mais parecidos com Ele. Nós não estamos aqui para falar de religião, eu repito isso, nós estamos aqui para falar desse Jesus que é tão bom, tão misericordioso, trazermos palavras de paz para o nosso dia, para que a nossa fé seja colocada em prática, em ação, e que as nossas obras possam ser obras boas. Lembrando a você, se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal, deixa seu like, comente alguma coisa, se acontecer alguma coisa, um testemunho, deixe nos comentários aqui pra gente poder ficar por dentro aqui, feliz com o que Jesus tem feito. E, mais uma vez, se fizer sentido para você, mande esse vídeo no seu grupo de amigos, compartilhe com seus pais, com seus amigos, mande para alguém que está precisando dessa palavra, está passando por alguma situação, anime o dia de alguém, mude o dia de alguém com uma palavra poderosa, porque é isso, irmãos, Deus é bom demais. E hoje, mais uma vez, nós temos uma palavra muito poderosa. Tenho certeza que essa palavra vai vir com uma direção muito profunda, muito concreta na sua vida. E em mais esse dia, você vai ser tocado pelo Espírito Santo. Eu tenho certeza que essa palavra vai te abençoar muito. Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 25, a Bíblia diz assim: por isso que eu vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que uma vestimenta? Aí no versículo 26 fala assim, olha, olhai para as aves do céu. Olha o que aqui Jesus fala, irmãos. Olhe para as aves do céu. Elas não plantam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá com seus cuidados acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andeis solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Eles não trabalham e nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda sua glória, se vestiu como qualquer deles. Gente, essa palavra ela é muito, muito profunda. Sabe, a gente vê Jesus dando essa direção. Ele diz assim que não se desespere, não fique ansioso. Ele traz para nós o quanto essas coisas são pequenas, só que nós vivemos em um mundo em que nós temos a tendência de valorizá-las. Ele fala, não andeis cuidadoso com o que haveis de comer ou com o que haveis de beber, nem com o que você vai ter que vestir. Sabe, às vezes a gente quer sempre estar esbanjando comida, preocupado só com isso. Não, tem que estar com a marmita cheia, tem que estar com a despensa lotada. Eu tenho que estar com a roupa da marca. A marca lançou, eu tenho que comprar, eu tenho que usar, porque eu tenho que mostrar para todo mundo que eu tô bem, que tá maravilhoso. E Jesus fala assim, não me preocupa com isso não. Sabe? E tem gente que, pela circunstância, às vezes, impedirem elas de fazerem tudo isso, elas se desesperam, ficam até descrentes da vida. Não quer sair, não quer ir na igreja mais, quer se trancar num quarto porque talvez não tenha roupa igual os amigos têm, não quer ir para a igreja porque acha que aquela roupa já está muito batida para ir para a igreja, tem vergonha do que come e fica naquele desespero, naquela angústia.
Aí Jesus fala assim, olha, sabe o que você precisa aprender? Você precisa olhar. Você precisa olhar para os céus e ver as aves. As aves que não têm preocupação em plantar e nem de colher, mas são cuidadas, são alimentadas. Sabe, isso aqui é muito profundo, que o próprio Jesus, ele dá uma sentença, ele diz assim, se as aves do céu, porventura, têm mais valor do que você, olha o que Jesus está dizendo. Ele está dizendo para você, você tem um valor muito grande. E se eu cuido das aves do céu que não têm o valor que você tem, imagine o quanto eu tenho cuidado de você. Ele fala assim, e tem as ervas do campo também, olha para as ervas do campo. Aí ele fala, o versículo 27, ele é muito poderoso, ele fala assim, olha, quem de vós pode aumentar um côvado na sua estatura? Ninguém. Jesus está dizendo assim, olha, você depende de mim. E as coisas, irmãos, elas melhoram quando nós entendemos que nós dependemos dele. Quando nós colocamos a nossa confiança está posta nele, aí nós enxergamos o agir dele. Sabe por que a gente não vê tanto milagre, a gente não vê tanta bênção na nossa vida? Porque a gente está querendo fazer com a força do nosso braço. Só que Jesus está dizendo assim, olha, vocês não têm capacidade de fazer muita coisa se eu não estiver fazendo com vocês, não. E quando ele manda, ele fala assim, ó, olha para as aves do céu. Ele está dizendo assim, olha, se você olhar para as aves do céu, para os lírios do campo, você vai ver que você não vai poder nem explicar, mas que eu tenho cuidado da sua vida. Eu tenho te abençoado, tenho te dado saúde, eu tenho te protegido, eu tenho te colocado em situações que, por mais que pareçam difíceis, você tem vencido dia após dia. Sabe, isso é muito poderoso e nós precisamos ter essa consciência. Nós precisamos ter essa consciência. Nós temos um valor imensurável e Jesus tem cuidado de nós. Você já parou para pensar quantas pessoas estão em situações talvez mais difíceis do que a sua e você às vezes reclama muito? Quantas pessoas estão com a necessidade muito maior do que a sua e você está reclamando mais do que elas? Sabe, começa a olhar para essas coisas hoje e veja o quanto Jesus tem feito por você, pela sua família, pelos seus filhos, pela sua empresa, pelo seu trabalho. Quantas pessoas estão sendo desempregadas, mas você está cuidando da sua empresa, você está cuidando do seu trabalho, está tendo seu trabalho para ir todos os dias trabalhar, mesmo na cansativa, pega ônibus, gasta gasolina com carro, trânsito estressante. Só que Jesus está te livrando do acidente, do incidente. Ele tem feito coisas grandiosas na sua vida. Então, atente-se para isso. Essa é a palavra de Deus para a sua vida. Eu quero orar com você nesse momento. Se você puder fechar os seus olhos, feche os seus olhos comigo. Caso você esteja no trânsito, não está podendo fechar os seus olhos, eleve os seus pensamentos aos céus e sinta o Espírito Santo te abraçar nesse momento, revelando a você quantas situações poderiam ter te paralisado, mas você venceu, porque Ele está cuidando de vós. Pai, em nome de Jesus, eu quero ser grato nesse dia. Ser grato por tudo que o Senhor tem feito. Pai, o Senhor tem nos dado livramento que nós nem enxergamos, Senhor. O Senhor tem tirado o nosso pé de covas, Senhor Jesus, que nós nem imaginamos, Senhor. O Senhor tem feito coisas nos bastidores, Pai, que nós não temos a percepção do quão grave aquilo seria para nós. O Senhor tem nos livrado dos acidentes, dos incidentes, da doença, do problema. O Senhor é muito bom, Jesus. Nós não merecemos o que o Senhor tem feito por nós, mas ainda assim, a sua misericórdia tem trabalhado em prol da nossa vida. Seu cuidado tem nos alcançado. Pai, obrigado por tudo. Senhor, se alguma pessoa que estiver ouvindo esse áudio estiver em desespero, ansiosa, tira essa ansiedade do coração dela, Senhor Jesus. Que ela possa enxergar
Que coisas maiores o Senhor tem feito. O Senhor é um Deus que abençoa desde o mais pequeno ao mais grande. Faz, Senhor Jesus, desde o mais simples ao mais difícil, porque o Senhor tem poder. Nós queremos, Senhor Jesus, estar debaixo da sua graça, dependente de Ti. Porque quando nós estamos dependentes de Ti, só aí nós conseguimos enxergar a sua grandeza e a sua misericórdia sobre a nossa vida. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Senhor Jesus, por essa vida que está ouvindo, assistindo esse vídeo. Que o Senhor possa continuar cuidando de nós. É o que eu peço e te agradeço em nome de Jesus. Que Deus em Cristo te abençoe. Mais uma vez, se esse vídeo fez sentido para você, encaminhe para alguém, mande para um amigo, para sua família, e que você possa ser abençoado por essa palavra, que seu dia seja uma bênção, que você seja uma bênção na vida de muitas pessoas. Não se esquece de inscrever no nosso canal, deixar o seu like, deixar um comentário, e que Deus te abençoe e até a próxima.